Tão próximo, possível. Pois bem, a primeira coisa talvez que vale a pena a gente comentar é esse conceito de multimédia. Porque a gente pergunta, a multimédia na realidade virtual, mas os ambientes de realidade virtual hoje já não suportam multimédia, já não suportam apresentação de vídeo, já não suportam apresentação de áudio, imagem? Suportam. Suportam, as linguagens existentes para implementação suportam. No entanto, a gente fala de multimédia, o que é essa multimédia? Então, a gente pretende entender o conceito de multimédia, pelo menos como uma apresentação, onde nós vamos ter diferentes tipos de média envolvidos. A gente vai citar o áudio, o vídeo, imagens, texto. Então, a gente vai tentar identificar requisitos que são essenciais para ser um documento multimédia. O primeiro requisito, então, a gente teria justamente a apresentação de uma média que a gente chama contínua. Pelo menos um vídeo e um áudio. Então a gente vai ter integração de diferentes tipos de médias, onde pelo menos uma tem que ser vídeo e áudio. E quando eu falo integração, eu vou enfatizar muito essa palavra, a gente quer dizer sincronização. A gente quer relacionar de fato essas médias, esses objetos dentro do ambiente. Esse ambiente a gente pode dizer que pode ser meu Internet Explorer, um browser web, no contexto aqui pode ser dentro do ambiente virtual. Pois bem, essas médias, elas podem ser interativas, podem, não devem. Então, a gente pode também interagir com esses objetos multimédia. Para quê? A gente pode selecionar um objeto, a gente pode navegar de uma apresentação para outra, a gente pode controlar o ambiente de apresentação, diminuir uma janela, fechar uma janela, aumentar o volume, diminuir o volume, inserir dados, dentre outros. E por fim, e principalmente, essa apresentação tem que ser sincronizada. Então nós temos que, de alguma forma, especificar relações de sincronização que sejam lógicas, temporais, enfim, diferentes formas de relacionar esses objetos. Então é isso aqui que eu quero me referir quando eu falo de documento multimédia, quando a gente quer inserir um documento multimédia em um ambiente virtual. Essas médias têm que ser integradas, sincronizadas e tem que ter pelo menos uma mídia contínua. Obrigado. Que a gente já entendeu mais ou menos o que é esse conceito de documento multimédia, a gente se pergunta, tudo bem, mas qual é o interesse da multimédia na realidade virtual? Para que serve isso, afinal? No contexto da educação, principalmente, a gente pode situar diversas razões, diversos motivos para isso. A gente poderia primeiro, por favor, falar do aumento, do enriquecimento da qualidade da interação que o utilizador vai ter. Porque no ambiente virtual, normalmente, o utilizador pode navegar, interagir com o ambiente, ele pode selecionar um objeto virtual dentro daquele ambiente, mas com a multimédia, o que vai acontecer é que ele vai também, além de interagir com o ambiente virtual, ele vai poder interagir com os vídeos, com a imagem, vai poder selecionar esses objetos e interagir com esses objetos. Essa interação, ela vai justamente, o que a gente vai ter? A gente vai ter vídeo, vai ter áudio nesse ambiente virtual, e o utilizador, de alguma forma, ele vai se sentir mais interessado. Ele vai despertar a atenção dele, porque vai ter uma informação dinâmica sendo apresentada, e ele vai, naquele ambiente virtual, ser atraído para aquela... A atenção dela da pessoa vai ser atraída para aquela informação. Então vai haver um maior interesse do utilizador, e com esse maior interesse do utilizador, a gente pode, consequentemente, dizer que vai facilitar o aprendizado. O utilizador vai estar mais motivado, ele vai estar envolvido com o ambiente e vai estar mais aberto para aprender informações novas naquele ambiente virtual, certo? E por fim, a gente poderia dizer que todas essas características também promovem o aumento do conceito que a gente chama de imersão do utilizador naquele ambiente. E a imersão, o que é? É justamente essa sensação que a gente tem de estar naquele ambiente, de estar envolvido naquele ambiente. São todas essas características da multimédia, então, que vão promover o aprendizado no ambiente virtual. Eu até peço desculpa para vocês, o público ele é um público diferente. Normalmente nós apresentamos engenharia informática, mas também especial.
como são, mas essa apresentação ela vai ser um pouco mais técnica da vez, porque são resultados de trabalho de engenharia informática. Então a gente vai falar de linguagens, de arquitetura, um pouquinho depois da implementação. E o nosso interesse, quando começamos a estudar a realidade virtual, foi justamente talvez verificar o que existia em termos de linguagem para a implementação de realidade virtual. Então a gente identificou pelo menos essas 3 linguagens, que são Java 3D, o VRML, clica por favor, o Java 3D, o VRML, apenas uma amostra da qualidade da apresentação que é criada com essas linguagens, e o X3D. O Java 3D era baseado numa linguagem Java, uma linguagem de implementação bastante utilizada no meio informático. O VRML é uma linguagem baseada em linguagens que a gente chama de markup, como o HTML, que é utilizado para a web. E o X3D é baseado numa outra linguagem que é chamada de XML, que promove, digamos, que dá uma maior flexibilidade para a extensão, digamos, de novos elementos nessa linguagem. No entanto, quer dizer, mesmo estudando essas linguagens, quando nossos alunos estudaram, eles verificaram que essas linguagens não me permitiam integrar esses objetos multimédia dentro do ambiente virtual. Quer dizer, elas permitem você apresentar uma imagem, um áudio, um vídeo, mas não te permite dizer que o vídeo vai ser apresentado 5 segundos depois do áudio, ou vice-versa. Então, definir certas relações entre esses objetos no ambiente virtual. Essas linguagens, para a gente, estariam, então, de alguma forma, limitadas. Por favor. Pronto, então, o objetivo dessa apresentação é justamente dar uma visão geral dos principais resultados que foram alcançados e esses resultados, por favor, Paulo, 2 vezes. Algumas vezes. Já. Isso vai ficar ao quadrado, Paulo. Pronto, então, o primeiro resultado, justamente, que a gente chamou de abordagem Java 3D. Essa abordagem, onde foi estudar, um aluno de mestrado estudou e baseou seu trabalho em Java 3D para integrar multimédia em objetos virtuais, em ambientes virtuais. E a segunda abordagem é Ogre. Por favor, Paulo.